amigos, e bem-vindos a mais um Antunadas, o programa que fala a sua língua. Aqui é o seguinte, você manda sua pergunta, seu comentário criativo para o espn.com.br/Paulo Antunes, e se você for bem legal, bem criativo, você pode participar do Antunadas, o programa de perguntas e respostas. E a primeira pergunta de hoje vem do William Castro, de Campinas, São Paulo. Qual foi o jogo mais frio da história da NFL? Boa pergunta. Menor temperatura da história da NFL, dia 31 de dezembro de 1967 no Lambeau Field. O Green Bay Packers venceu o Dallas Cowboys por 21-17, no meio de um vento bem gelado. Menos 25 graus Celsius. E com a sensação térmica, menos 48. Mas você sabia que também já teve um jogo mais gelado, se a gente levar em conta só a sensação térmica? Exatamente. No dia 10 de janeiro de 1982, o Cincinnati venceu o San Diego por 27-7, lá em Cincinnati, numa temperatura pra lá de gelada. Menos 59 graus com a sensação térmica. De pior a melhor? Essa é a pergunta do Marcelo Fernandes, de São Paulo. Alguma vez na história, um time que fez a pior campanha em uma temporada conseguiu chegar à final do campeonato na temporada seguinte? A resposta é sim. Aconteceu no beisebol. Em 1990, o Atlanta Braves terminou com a pior campanha da Major League Baseball e foi para o World Series na temporada seguinte. Enfrentou o Minnesota Twins e perdeu por 4-3. Interessante que em 1990, o Minnesota Twins terminou com a terceira pior campanha da Major League Baseball. Na NFL, em 1998, o St. Louis Rams terminou com 4 vitórias e 12 derrotas, a segunda pior campanha da NFL. Aí, em 99, foi lá e conquistou o título. Mais recentemente, na NBA, o Boston Celtics terminou com a segunda pior campanha da liga em 2007 e aí em 2008 foi lá e conquistou o título. A NHL marcando um gol aqui no Antunadas. Yuri Nobre, de Pelotas, Rio Grande do Sul, pergunta: Paulo, alguma vez a Stanley Cup foi decidida no tempo extra do jogo 7? Se sim, em que ano e quais times disputaram a Stanley Cup? Bom, meu querido Yuri, a final da Stanley Cup foi para o jogo decisivo 16 vezes. E em 1950, o Detroit Red Wings ganhou do New York Rangers pelo placar de 4-3 na prorrogação. Em 1954, os Red Wings venceram o Montreal Canadiens pelo placar de 2-1 em 2 prorrogações. Esse é o meu quadro favorito e nessa semana tem o Dallas Cowboys. Oh, chega! Chega! Bom, vamos lá, quarto período, 32 segundos, Dallas 13-13 contra o Arizona Cardinals. Passe completado na linha de 32 jardas, faltando 25 segundos. Dallas tem 2 tempos para pedir, é só usar o tempo, Tony Romo. Você tem 2 tempos para pedir, ele vai, pede o tempo, Tony Romo. Pede, Tony Romo. Pede, não, ele não vai pedir o tempo, ele vai jogar a bola no chão para parar o cronômetro. E não usa nenhum tempo, só que não tem, agora são 7 segundos, você tem que ir pro field goal. Bom, erro, tudo bem. E aí o Dan Bailey vai lá e chuta o field goal, maravilha, só que o nosso queridíssimo Jason Garrett pede um tempo antes do chute e congela o próprio kicker. É para fazer isso contra o outro kicker. Bom, funcionou, né? Aí, ó, congela o próprio jogador e o Bailey vai lá e erra. Logo em seguida, LaRod Stevens Howling vai receber a bola e vai levar para a end zone e o Arizona Cardinals vai vencer o Dallas Cowboys. Os Cowboys tiveram N chances no finalzinho, mas por causa de erros de Tony Romo e de Jason Garrett, eles ficam com o prêmio Chega dessa semana. A nossa próxima pergunta do programa é do Klaus, de São José do Rio Pardo, São Paulo.
Vi na internet um vídeo com as 10 jogadas mais polêmicas da NFL. O primeiro lugar ficou para uma chamada The Immaculate Reception, a recepção imaculada. Eu vi o lance um monte de vezes e não vi nada de errado. Poderia me dizer por que essa jogada é tão controversa? Antes de 1978, quando um quarterback ia para um passe e ela encostava num jogador, num companheiro de equipe, somente ele poderia agarrar uma bola. Então, se ele tivesse lançado essa bola e tivesse batido no companheiro, que no caso era o John Joquay, e ficado nas mãos do John Franco, aí não valeria, seria uma jogada ilegal e a vitória ficaria com o Oakland Raiders. Mas como a bola bateu no Jack Tatum dos Raiders e ficou nas mãos do John Franco, aí sim, felicidade para o torcedor do Pittsburgh Steelers. O grande passatempo dos americanos marcando presença aqui no Antunadas é o beisebol. E o Renan Pim, de Vila Velha, Espírito Santo, pergunta: alguma vez na história da Major League Baseball, um arremessador que conseguiu um jogo perfeito durante 9 entradas sofreu uma rebatida na 10ª entrada? Se sim, ele seria acreditado com o jogo perfeito, já que ele conseguiu 9 entradas perfeitas? Em 26 de maio de 1959, Harvey Haddix, do Pittsburgh Pirates, chegou à 13ª entrada com um jogo perfeito contra o Milwaukee Braves. Eliminou os 36 primeiros rebatedores. Mas aí cedeu uma rebatida e acabou perdendo por 1-0. E não, ele não foi creditado com o jogo perfeito. Tem gente que às vezes fala besteira, tem gente que às vezes faz besteira. Boca maldita no Antunadas. Joe Cap no lado esquerdo, Ângelo Mosca no lado direito. Os dois têm uma rixa de 48 anos. O Joe Cap quer fazer as pazes, só que o nosso querido Mosca fala assim: enfia isso daí no 3 pontinhos. E aí o Joe Cap não gosta. E o Mosca gosta menos ainda. E aí é Mike Tyson contra Michael Spence. Nice. Oh my goodness. Nocauteado nosso querido Ângelo Mosca. Meu Deus, mas que cena mais bizarra. Era um banquete da Canadian Football League, que era para ser um negócio de paz e de amor e de confraternização, e foi justamente o oposto. Próxima pergunta do Antunadas. Continuando com o futebol americano, e o Lailson Alves, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta: Paulo, qual foi o touchdown mais longo marcado por um quarterback correndo com a bola? Bom, resposta: Cordell Stewart. Em 1996, teve um touchdown terrestre de 80 jardas contra o Carolina Panthers. Foi o touchdown mais longo. Interessante que o Cam Newton, nesse último domingo, quebrou o recorde de touchdowns terrestres numa temporada, marcando seu 13º. E ele joga no Carolina Panthers. Quando Cordell Stewart conseguiu esse recorde, o nosso querido Cam Newton tinha apenas 6 anos. Perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda está na hora do 2-minute warning. Ô Paulo, é o seguinte, aquela história de jogar em casa, dar vantagem e tudo mais. Quero saber de você se algum time já venceu o Super Bowl jogando em sua casa, diante da sua torcida. Fala aí, Paulo. Não. Qual é a franquia mais vitoriosa em todas as ligas americanas? E em cada esporte? Qual é a franquia mais vitoriosa? O maior vencedor de todos os tempos é o New York Yankees, com 27 títulos na Major League Baseball. Na NHL, o Montreal Canadiens venceu 24. Na NBA, Boston Celtics com 17. E na NFL, o Green Bay Packers venceu 13 vezes, sendo 4 Super Bowls e 9 títulos da NFL. Paulo, Aham. me diga uma coisa. Qual foi a defesa menos vazada na NFL? Numa temporada de 16 jogos, a defesa do Baltimore Ravens em 2000 cedeu apenas 165 pontos, um pouquinho mais de 10 pontos por partida.
Quando a temporada tinha apenas 14 jogos na temporada regular, o Atlanta Falcons em 1977 foi excelente, cedendo apenas 129 pontos. Paulo Antunes, quero saber se você sabe tudo mesmo de NFL. Na história, já teve algum jogo que terminou com um placar de 0-0? Sim, mas é muito raro. A última vez que aconteceu foi no dia 7 de novembro de 1943, quando o New York Giants enfrentou o Detroit Lions. Mas teve um jogo muito engraçadinho também com placar baixo. E aconteceu no dia 12 de dezembro de 1982. O New England Patriots e o Miami Dolphins estavam empatados em 0-0, faltando um pouquinho mais de 4 minutos no meio de uma nevasca. Aí o técnico do New England Patriots, Ron Meyer, pediu para o nosso queridinho que trabalhava com os Patriots entrar em campo com esse carrinho que está vendo aí para tirar a neve, para abrir espaço para o John Smith chutar o field goal da vitória. Muito engraçadinho esse New England Patriots, 3-0 em cima dos Dolphins. Hey Antunes, quero saber de você qual foi o quarterback que chegou mais vezes até o Super Bowl e qual o quarterback mais vencedor da história do Super Bowl. Abraço! John Elway foi o quarterback que mais participou do Super Bowl, foram 5 aparições. Os 2 quarterbacks mais vencedores da história do Super Bowl, Terry Bradshaw e Joe Montana. E o jogador que mais venceu Super Bowls na história, em qualquer posição, Charles Haley, 5 anéis. Bom, meus amigos, chegamos ao fim do programa, infelizmente, mas olha, não se esqueça, espn.com.br/Paulo Antunes, entra lá, deixa o seu comentário, sua frase criativa para participar do Antunadas. A gente precisa de você, o programa só funciona se você participar. Então é isso aí, até a semana que vem, a gente te ama, beijos, tchau.